Olá, pessoal. A execução das contas públicas, a forma como o governo usa os impostos arrecadados, é o tema desta agenda econômica. Há 9 anos, o Senado criou a Instituição Fiscal Independente para acompanhar a execução das contas. Nesta conversa, eu recebo o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, para falar sobre o trabalho da instituição, que virou referência nacional ao longo desse período. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez, né? A gente já teve uma conversa esse ano onde você falou um pouco da perspectiva para o ano, né? E agora a gente já faz um pouco desse balanço e vê a perspectiva para 2026, né? Estamos em novembro, a IFE fazendo 9 anos. Qual o balanço que você faz aí desses 9 anos, mesmo você não tendo passado todo esse tempo à frente da IFE, né? Foi uma feliz iniciativa do Senado Federal no final de 2016, inspirado por uma série de senadores que tinham o foco na questão econômica. O Brasil estava saindo de uma grave crise orçamentária fiscal. Isso em 2016, a crise foi 2014, 15, 16. E inspirado no exemplo internacional, na experiência internacional, porque as instituições fiscais independentes existem na maioria dos países desenvolvidos. E a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, organiza uma rede de IFES. Há um encontro anual, houve em Atenas ano passado, na Grécia, esse ano foi no Chile, em Santiago. Então, a IFE mais antiga é a holandesa, lá da década de 40 do século XX. Mas a maioria das IFES é recente após a crise mundial de 2008, 2009. E o Senado teve essa clareza de erguer uma instituição que é, como a OCDE fala, é como se fosse o pitbull da legislação fiscal, da situação fiscal orçamentária de um país. E no mundo inteiro, as IFES são valorizadas como elemento central da qualidade de governança fiscal de um país. Então, para se ter uma ideia, a União Europeia acabou de tomar uma decisão que, a partir de 2026, as IFES terão presença obrigatória no processo orçamentário. Então, o balanço é muito positivo, graças à atuação da equipe técnica, que é enxuta, mas muito dedicada e competente, dos diretores que passaram pela IFE. Depois de 9 anos, nós podemos ter o orgulho de registrar uma experiência vitoriosa que ganhou credibilidade junto à imprensa especializada, junto aos congressistas, junto à academia, junto ao mercado. A IFE hoje é, sem dúvida nenhuma, em temas orçamentários fiscais, uma referência nacional. Vocês soltam ao longo desse período, mensalmente e semestralmente, alguns outros relatórios mais robustos, falando como é que está a execução das contas públicas, né? Você vê, o governo gastou mais aqui, gastou mais ali. Conta um pouquinho do objetivo desse relatório, porque vocês dizem como estão os gastos, mas vocês não apontam propostas de solução para esses gastos, de como resolver problemas onde eles acontecem. Na prática, o que vocês dizem o Poder Executivo está executando da forma que deveria, cumprindo as leis ao executar o orçamento público? É isso? É quase como um apontador, olha, aqui está certo, aqui está errado? Exatamente isso. A OCDE preconiza que é fundamental as IFES terem um comportamento técnico, apartidário, e o nosso escopo de atuação não é fazer propostas, não é interferir no processo decisório. Isso cabe aos mandatários da sociedade, aqueles que foram eleitos, deputados, senadores, o presidente da República. Cabe a eles decidir o rumo e materializar isso em leis, em emendas constitucionais, enfim, no arcabouço que regula as finanças públicas. Aprovado, cabe à IFES ser a guardiã
do cumprimento dessa legislação. Por isso que eu costumo brincar que a IFE só late rosna, ela não morde, porque... Eu estava aqui pensando no cão de guarda, ele avisa, né? Porque assim, não é como o Copom do Banco Central que determina a Selic, a taxa básica de juros. Não é como o Tesouro Nacional que determina contingenciamento, bloqueios orçamentários. Quer dizer, a IFE não tem ferramentas. Cabe a ela, através da sua produção técnica, e a gente tem o relatório mensal de acompanhamento fiscal e tem estudos especiais e notas técnicas que volta e meia a gente solta com temas específicos. O último estudo especial, por exemplo, foi a necessidade de financiamento da saúde até 2070, face à inovação tecnológica e à mudança demográfica, o envelhecimento da população. Vocês já estão avançando, então. Sim, nós fazemos alguns estudos na área fiscal orçamentária prospectivos. Eu mesmo escrevi uma nota técnica sobre a questão federativa e as últimas decisões em relação a isso, a estados, municípios e a relação com a União. Então, mas a nossa rotina está muito presa ao relatório mensal, que é o relatório de acompanhamento. E aí a eficácia depende de vocês, porque como a gente não morde, a gente só late rosna, nós dependemos, e a OCDE tem um documento seminal, que é o documento de referência para as IFES do mundo inteiro, que o essencial é a transparência e a comunicação. Então, esse é o objetivo. Vocês pegam os números do governo, vocês ponderam, avaliam esses números e veem se eles estão de acordo com a lei. É isso? Isso. Se a legislação está sendo cumprida, fazemos projeções alternativas, porque nem sempre a nossa curva de dívida não coincide com a curva da dívida brasileira do Ministério da Fazenda. Então, nós temos... às vezes, alguma divergência em termos objetivos de descrever a realidade e projetar, e o nosso papel é lançar os alertas sobre riscos fiscais, para que os tomadores de decisão, a gente não fala assim, a reforma tributária está certa ou errada, vai por aqui ou vai por ali, o arcabouço está certo ou errado, no momento de decisão. Mas a gente lança os alertas para que os tomadores... Se for por aqui, acontece isso. Se for por ali, acontece as aquilo. Preocupações, as tendências, e é um pouco isso, um apontador de problemas. Fala assim, olha, tomem decisões porque a coisa não vai bem. Então, cabe ao Congresso e ao governo. Você falou na diferença de resultados. Já deu para a gente perceber que o governo faz, ao encaminhar o orçamento, ele faz uma estimativa de gastos e arrecadações, de despesas e arrecadações. Normalmente, essa estimativa ela é refeita pelas consultorias da Câmara e do Senado e, com muita frequência, os números são diferentes. Os números da IFE são outros. Por que os mesmos números, de mesmos processos, digamos assim, eles são diferentes de acordo com quem faz o cálculo? Muda a sistemática? Muda o quê? Basicamente, os pressupostos e os indicadores que se utiliza para fazer as projeções. Recentemente, o ministro Haddad fez um reconhecimento público à IFE ao apontar um estudo nosso sobre o imposto de renda que confirmava a expectativa do governo que o efeito seria neutro. E o ministro, numa entrevista coletiva, citou o nosso estudo. Então, nem sempre há divergência. Mas o que há? Os parâmetros, às vezes, vou falar do orçamento do ano que vem. Nós raciocinamos e projetamos com base numa perspectiva que nós apostamos num PIB de 1,7. O orçamento foi feito com 2,4. Nós apostamos numa inflação de 4,3. O orçamento foi feito com 3,6. Mas ainda está em estudo no Congresso, né? Ainda em estudo, ainda em análise, então, né? Então, o que a curva da dívida que eu mencionei é porque a nossa estimativa futura de PIB, de taxa de juros e de superávit primário ou déficit primário
não coincide com o que o Ministério da Fazenda utiliza. Não coincide então, ninguém está por quê? mentindo. Só explica para mim, não coincide por quê? Porque os parâmetros são diferentes. Nós trabalhamos com uma taxa de juros, na perspectiva de médio e longo prazo, mais alta do que o governo trabalha. A gente trabalha com uma realidade onde a gente não vê geração de superávit primário que estanque o crescimento da dívida. A perspectiva do governo é mais otimista em relação ao médio e longo prazo, estou falando aí num prazo de 10 anos. Então, não há manipulação, má-fé, instrumentalização da discussão. O que existe é uma diferença de método e de pressupostos, de parâmetros utilizados na construção dessas projeções. Mas esses métodos, esses parâmetros diferentes, eles não já são um posicionamento político? Por que vocês usam um, o governo usa outro e as consultorias de Senado e Câmara usam um terceiro? Isso não é uma escolha e, portanto, uma decisão política? A economia não é uma ciência propriamente exata. Não é como química, física, matemática, que você entra no laboratório e comprova uma hipótese testando um evento. Então, por exemplo, eu falei do orçamento do ano que vem. Nós e os especialistas do mercado, e boa parte dos especialistas de economia na academia, projetam uma retração da economia. Nós vamos ter aí 2,4% de crescimento esse ano que vem o crescimento vai ser um pouco menor. Ano que vem, 2026. 2026. Então, o governo trabalha com uma perspectiva mais otimista. Então, não se trata de manipulação no mau sentido da palavra, mas de pressupostos diferenciados que cada ator, cada um que está fazendo suas projeções, trabalha. Uma análise mais acurada, vocês fazem uma análise no sentido de o governo está cumprindo ou não está cumprindo a proposta que enviou, as projeções que definiu. Mas vocês não fazem julgamento de valor como você falou no começo. Mas falar sobre essa qualidade desse gasto, ou seja, esse gasto está sendo bem feito e está atingindo a sua meta, não seria um ponto importante também analisar? Foge um pouco da esfera de competências e de atenção da IFE, avaliação de política pública, mas a gente acaba fazendo. Muita coisa fica nas entrelinhas. Quando a gente avalia os resultados objetivos de determinada política pública e o custo que ela teve. Então, nós não avançamos muito na avaliação de política pública, mas a gente procura, nos relatórios, fazer, para e passo com a realidade, o acompanhamento das principais variáveis e todos esses pressupostos têm repercussão. Por exemplo, se a inflação for maior, a arrecadação vai ser maior. A inflação, se o PIB for maior, a arrecadação vai ser maior. Então, o quanto de tributos o governo vai recolher depende da inflação e do PIB. Mas, ao mesmo tempo, a inflação corrige várias despesas, 4 principais despesas do orçamento são corrigidas pelo salário mínimo que está indexado à inflação com um crescimento acima dela, um crescimento real. Então, a gente procura alertar. É claro que nós temos uma avaliação crítica. Nós, nesse relatório de novembro, a gente aponta uma preocupação com o esvaziamento da credibilidade do arcabouço fiscal, dadas tantas exceções e excepcionalizações, descontos e que o poder do arcabouço e as suas funções básicas estão sendo comprometidas. E a gente mostra por quê. Então, assim, a IFE precisa ser apartidária, não ter nenhum tipo de preconceito ideológico, nenhum tipo de visão a priorística. Nós precisamos dialogar com a direita, com a esquerda, com o centro, com todos os atores, com o mercado, com a academia. Esse o sucesso da IFE
a credibilidade dela, a confiança na instituição fiscal independente depende desse elemento de apartidarismo e consistência técnica. A gente tem atualmente no país duas legislações básicas sobre essa questão das contas públicas. Uma que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de trás, e o arcabouço fiscal, que é mais recente, depois da Lei do Teto, né, que não funcionou. E vocês dizem no relatório de novembro que um ajuste fiscal mais ambicioso é necessário, faz-se necessário, que o governo vai, ou parece, né, os números indicam que o governo consegue cumprir a lei do arcabouço fiscal em 2026, mas que é necessário um ajuste fiscal mais ambicioso. O que seria esse ajuste fiscal mais ambicioso do ponto de vista da IFE? Você precisa ter consciência das escolhas que a sociedade faz e que os governos fazem. Não há vento forte que ajude o navegador que não sabe onde quer chegar. E se ele não sabe qual porto ele quer levar a embarcação, ele fica perdido, igual biruta de aeroporto. Então nós precisamos definir numa discussão com a sociedade qual o futuro que a gente quer para esse país. E aí vem o horizonte do ajuste fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. No campo cambial e monetário, nós estamos bem, nós precisamos avançar na segurança jurídica e no equilíbrio fiscal. E aí nós podemos ir aos trancos e barrancos, fazendo das tripas coração, tropeçando aqui e ali, cumprindo metas de um arcabouço cheio de excepcionalizações e apostando em bandas de tolerância, ou fazer um ajuste, que a gente chama de um ajuste de fôlego, de estrutural, ousado. Seria aquele ajuste que, primeiro, estabilizasse a dívida, controlasse o gasto público e gerasse o superávit necessário para estabilizar a dívida, porque a dívida está crescendo velozmente e é um indicador fundamental que os investidores no mundo inteiro e internamente prestam atenção. Então, a relação dívida-PIB tem que ser estabilizada. Segundo, recuperar a capacidade de investimento do governo federal, que sempre liderou isso na história brasileira, e hoje o investimento é muito tímido, quase medíocre. O PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, são 60 bilhões apenas. Então, nós precisamos um ajuste ousado. Seria o que estabilizasse a dívida e quintuplicasse, sextuplicasse a capacidade de investimento do governo federal. Isso requer, porque é confuso, porque estabilizar a dívida significa cortar despesas do governo federal. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, neste momento, no Congresso, várias propostas de lei em tramitação que permitem um aumento uma mudança nessa estrutura e algum aumento de arrecadação, recentemente aprovada, né, a questão da tributação dos super ricos, mas ainda tem, para poder abrir espaço para reduzir o imposto dos mais pagos pelos mais pobres, mas ainda tem várias propostas aí. Como é que se daria, quais medidas você entende que tramitam no Congresso nesse momento que podem efetivamente ajudar nesse ajuste fiscal mais robusto, que não seja o simples corte de despesas? Olha, nós temos a maior carga tributária entre os latino-americanos e os emergentes. Então, aumentar tributos, os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, eles têm hoje no Brasil 34% do PIB. Toda a riqueza gerada pela sociedade, 1/3 fica para os governos, para o setor público. E a sociedade já se manifestou e reiteradas vezes o Congresso traduziu isso, a sociedade não admite aumento de impostos. Então, não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. É preciso reordenar os gastos, reavaliar a estrutura de gastos e com o objetivo de gerar o superávit para estabilizar a dívida e também mudar a qualidade do gasto.
aumentando investimentos, são ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, ciência e tecnologia. Nós estamos investindo muito pouco em inovação e infraestrutura. Agora, como é que investe em inovação e infraestrutura se você não tem esses recursos? E como é que você pode conseguir esses recursos sem aumentar uma carga tributária? Desculpe. Porque, efetivamente, o governo afirma que a carga tributária, que teoricamente é de 35%, ela não chega a 20%, porque quem ganha mais não paga o que deveria pagar. Não tem... Como é que é essa questão de que os mais ricos pagam menos do que os mais pobres? Não, você tem um nível de evasão fiscal, você tem sonegação ou elisão fiscal, que é você pagar menos impostos dentro das regras do jogo, com sofisticadas estratégias de planejamento tributário. Mas não é verdade que a carga tributária seja 20%. Você tem uma pequena parcela, é possível avançar, também é preciso ter cuidado, porque a tributação, os ricos no Brasil, os muito ricos, eles são poucos, são bilionários, mas eles têm mobilidade. Então, hoje, com um clique de computador, você transfere para um paraíso fiscal sua riqueza e sai do país. Então, é preciso ter muita prudência. Isso ganhou o apelido de efeito Depardieu, por causa do ator francês, que tirou toda a sua riqueza da França por causa da tributação. A França tem a maior carga tributária do mundo. Então, é preciso ter cuidado. O aumento de impostos tem que fazer correções, cobrar. A sociedade não quer mais carga tributária, mas redistribuir a carga, como foi feito no imposto de renda, a população apoia. Aliviar para os mais pobres e cobrar dos super ricos, como foi feito, a maioria da sociedade apoia essa medida. Ela tem que ser muito calibrada para não espantar quem tem dinheiro, que o assalariado não tem mobilidade. Quem ganha mas salário o milionário tem. Tem. Então, nessa ideia, a proposta que foi apresentada, inclusive pelo governo francês, por algumas instituições europeias, de imposto mundial, né? Aquele imposto sobre os super ricos do mundo inteiro, que aí não dá para fugir daqui para ali. Mas essa discussão eu acho que vai durar um século e não vai. É igual a COP30, na hora do vamos ver... na hora de pôr dinheiro e garantir os investimentos, a coisa fica muito mais complicada. Mas o que teria que ser feito? Repensar a estrutura de gasto. Precisa a economia crescer mais, ter a taxa de juros mais baixa, isso tudo depende de equilíbrio fiscal, o PIB precisa ser maior para gerar mais riqueza e permitir mais gasto público, a partir de uma carga tributária aí em torno de 34% do PIB, mas tem que repensar a estrutura. O nosso orçamento foi sendo engessado, é um dos mais rígidos do mundo, tanto que a gente projetava o que os Estados Unidos viveu, um shutdown, uma paralisia da máquina pública em 2027, porque 100% do orçamento ia ser obrigatório. Tudo já ia estar predeterminado. Qual a graça de se eleger presidente da República se você não tem margem de manobra, margem de liberdade nenhuma? Aí acabou se votando uma emenda constitucional recentemente, em 2025, a emenda constitucional 136, que tirou os precatórios da conta. Para a gente fechar, então, a nossa conversa, que medidas estão em tramitação ou o Congresso Nacional pode definir ainda neste ano de 2025 ou começo de 2026, que efetivamente ajudem o país, né, porque independente de quem está governando, ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Dentro do que a gente conversou de um ajuste raso ou um ajuste profundo, o que está na pauta no finalzinho agora do ano, de 25 e para 26, é o chamado ajuste raso. É só cumprir metas, sem grandes ambições, porque é um ano eleitoral, não se faz grandes reformas, grandes mudanças em ano eleitoral. A grande reforma, eu acho, que está endereçada para 2027. Aí sim vai ter, não é uma bala de prata, não há uma medida heróica, não há coelho a ser tirado da cartola. Ao mesmo tempo,
racionalizar a carga tributária, a carga de impostos, é aprimorar, corrigir distorções, mas principalmente na despesa, repensar as despesas tributárias, os incentivos que está em discussão. As indústrias? Não, são vários. O Simples, a Zona Franca de Manaus, a isenção de imposto de renda de saúde e educação, vários incentivos setoriais. Tem que repensar isso tudo, está em pauta na Câmara e virá para o Senado ainda esse ano, um ajuste pequenininho, mas tem que repensar com mais fôlego. Tem que revisitar a questão da Previdência. A Previdência será um problema nos próximos 20, 30 anos. Então, tem que permanentemente adequar receitas e despesas. Tem que repensar as vinculações e as indexações que tornam o orçamento rígido e os reajustes automáticos. Então, tem muita coisa que ser feita, pensar, reavaliar as políticas públicas, a qualidade dela, e isso eu acho que será no próximo governo, seja quem for o presidente eleito, ele tem um compromisso inarredável com um ajuste profundo, não superficial. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então, já vamos pensar e preparar isso também, né? Muito obrigada. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta a Agenda Econômica e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima.